Olá, bem-vindo a mais um Rota da Saúde podcast. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente está recebendo uma convidada incrível. Ela é treinadora mental. Com vocês, Dani Hertz. Ó, Dani, obrigado por ter vindo, obrigado pelo carinho. Obrigada eu pelo convite. Eu tenho muitas dúvidas sobre o trabalho que você faz e eu acredito muito, muito, muito nesse trabalho de treinamento mental. Eu acredito muito que a sociedade, nós fomos imputados a crenças limitantes e tal. Eu tenho muitas dúvidas sobre o que que é prosperar, sobre, sabe, como é que a gente consegue, por que que umas pessoas conseguem e outras não. Mas antes de eu chegar nessas dúvidas que eu tenho, eu quero saber um pouco da sua história, Dani. Eu quero saber quem é a Dani, o que que a Dani fez, o que que ela faz hoje para se tornar, até onde ela chegou a ser a Dani Hertz. Vamos lá, tudo bem, querido? Muito obrigada por ter sido convidado para esse incrível podcast aqui, né? Que vocês realmente ajudam pessoas a terem mais informações. Sim, Então, eu acho que isso é importante, né? Não é somente uma gravação, não é somente aqui realmente representar uma empresa ou a empresa se destacar e ter um marketing digital. Não, realmente eu acho que o que mais faz a diferença é vocês realmente exato. trazer informações a outras pessoas. E isso é muito interessante. Eu, Daniele, trabalho com vendas a minha vida toda. Vendas. Vendas. Vendedora nata. Vendedora. Então, assim, quem me perguntar, em primeiro lugar, antes de treinadora mental, eu sou vendedora. E como vendedora, trabalhando com vendas desde os meus 15 anos de idade, tive muitos altos e baixos. Porém, eu sempre acreditei no poder da mente, mas eu não tinha uma expansão tão grande. Eu achava que realmente era pensar positivo e vamos lá. Muitas das vezes deu muito certo. Porém, em 2016, o meu filho nasceu e nós passamos por momentos muito complicados na nossa vida, eu e meu esposo. E naquele momento nós ali estávamos numa situação de realmente quase estarmos sendo expulsos do apartamento que a gente morava, que era de Caramba. aluguel. Estávamos perdendo o nosso carro e meu esposo já tinha enxugado todos os recursos Nossa. possíveis e impossíveis. Meu filho tinha meses. E ele virou para mim e falou assim: Dani, não tem mais para onde a gente ir. Nossa. Já acabamos todos os nossos recursos. Realmente nós vamos ter problema, que vamos ser expulsos do apartamento. E nós vamos ter que morar no fundo da casa dos nossos pais. E aquilo, para mim, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. E aquilo bateu tão forte, mas ao mesmo tempo veio uma fé tão grande que eu não sei, eu acho que era algo ali realmente do universo me falando, sabe? Não, você vai fazer isso, continua. E eu virei pra ele e falei assim: olha, me dê um mês. Me dê um mês que a nossa vida ela vai se transformar. Nossa. Como saiu isso da minha boca, eu não sei. Ele virou e falou assim: como assim? Daqui um mês. Eu falei: Dani, pelo amor de Deus, você vai o quê? Assaltar um banco? Vai fazer alguma coisa do tipo? Porque não é possível, porque a gente não tem nenhum recurso. Eu falei assim: você sabe que isso tem uma coisa que eu sempre tive muito forte, a minha fé. E assim, e eu vou me ajoelhar, eu vou fazer o que for preciso, mas nossa vida vai mudar. Nossa. E aí, realmente, naquele momento, ele falou assim: então tá bom, então tá. Mas saiba que não tem muito o que a gente fazer. Eu falei: tá. E naquele momento eu comecei realmente a orar muito e a buscar ali que o universo me trouxesse alguma resposta e comecei a procurar incansavelmente na internet, no YouTube, o que eu poderia fazer de diferente. Foi quando eu vi um curso que era sobre prosperidade. E esse curso ele era gratuito. Nossa. E realmente ia ali elevar o poder da mente, ia ter ali uma conclusão maior sobre o que era o poder da mente. Diante a isso, eu falei assim: tá aqui a chave. E ouvindo ali, eu vi assim, muitas pessoas relatando como a vida tinha mudado em meses. E eu sempre tive um conceito na minha vida: se aquela pessoa consegue, eu também. Foi nesse momento que eu tinha que estudar aquele curso por 7 dias.
É logicamente que depois dele ia ter o curso pago, Sim. mas eram 7 dias. E eu me agarrei naquilo ali, que eu falei assim, aqui é a minha chance de mudar a minha frequência, mudar a minha mente e a nossa vida se transformar. Comecei a fazer aquele curso. No 4º dia que eu estava no curso, eu estava ali trabalhando a minha mente, fazendo uma reprogramação mental, fazendo uma desprogramação mental, tirando todas aquelas crenças, trabalhando todas aquelas crenças que eu tinha desde a infância, de tudo que eu ouvia dos meus pais, de avós, de tios, enfim. E fui trabalhando. No 4º dia, o meu esposo arrumou um emprego, ele estava desempregado. Um emprego em um lugar, e que até hoje nós não sabemos como que o currículo dele foi parar lá, porque ele não se lembra de ter entregue. E foi em uma das maiores empresas da nossa cidade. E ele olhou pra mim e ficou assim, como assim, né? Continuei. Falei assim, bom, tô no caminho certo, vou continuar. No 8º dia, eu já tinha terminado ele em 7 dias. No 8º dia, eu fui chamada para trabalhar como supervisora de uma empresa de investimentos. Caramba. No 8º dia. E você já era da área de investimentos? Eu já trabalhava na área de vendas, nunca tinha trabalhado em investimentos. Se eu tivesse sido chamada para trabalhar nessa área de investimentos dias antes de eu estar fazendo esse curso, eu ia acreditar que não era para mim. Porque não tá ligado diretamente, não estaria ligado diretamente à sua Não, eu área. não ia me achar capaz. Era com vendas, mas eram vendas de alto padrão. Nossa. Eu ia lidar com pessoas de alto padrão. Como é que eu vou vender isso tudo? Como não é que eu vou vender consigo. isso tudo? Era coisas de 300, 500, Imagino. 800 mil. Para quem estava acostumado a vender 50 Sim. reais, Em loja, que tá 200 acostumado dia a dia de loja. reais. Exatamente. Como assim? Essa, me corrija se eu estiver errado, essa de fato é uma das crenças limitantes. Total. Total. As pessoas, elas acostumam tanto a ficar ali na Matrix e acostumam tanto com aquilo ali que elas estão acostumadas, que elas acham que elas não são capazes de sair da ilha e ver a ilha. É por isso que muitos ficam ali, na mesmice, por anos. Sabe aquelas pessoas que a gente vê na mesma profissão por anos e coisas que não tiram a pessoa do lugar? Infelizmente, essas pessoas, elas vivem na Matrix. E assim, Nossa. com toda certeza, eu mudo de nome se não for esse o problema dessa pessoa. Que geralmente ela está de saco cheio do que ela trabalha, ela está infeliz, ela não conseguiu construir muita coisa no decorrer, e ela só não saiu daquilo ali porque ela acha, no inconsciente dela, que ela não é capaz de buscar novos horizontes. Caramba. Isso é fato. E mediante a isso, quando eu fui chamada para trabalhar nessa empresa, eu falei assim, é para mim. É para mim. Você Porque eu já pensou totalmente tinha o inverso do que você pensaria o inverso antes. do que eu pensaria antes. Você já estava treinada um pouco, né? No início do treinamento. Exato. Então, assim, eu estava no início, mas já tinha virado a chave de muitas coisas. Nossa, que curso maravilhoso esse. Sim. Sim. E, assim, o curso incrível. Mas, assim, a minha fé e a certeza de que aquilo ia transformar a minha vida, com toda certeza. Não existia se não, né? Não existia. Era a única chance que eu tinha na vida. Era a única chance que eu tinha naquele momento. Caraca. Era a única chance que eu tinha naquele momento. Então, a minha única chance foi acreditar naquilo ali. E agarrar aquilo com unhas e dentes. E comecei a trabalhar na área de investimentos. Aham. Quando eu comecei a trabalhar na área de investimentos, lógico que quando eu cheguei na empresa que eu sabia que eu tinha que negociar no mínimo 300 mil, 500 mil me assustou. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olhei o placar de vendas, estava lá. O que tinha vendido menos tinha vendido 700 mil. Falei, opa. Mais uma vez. Se eles podem, eu posso. Com toda certeza. Se eu tô aqui, não é por acaso. Se eu fui chamada para Caramba. estar aqui, é porque eu sei que eu sou capaz. Então, eu vou. E, logicamente, que daí eu senti a necessidade de estudar mais. Com um mês.
Sobre vendas de investimento ou sobre Sobre as crenças? duas coisas, sobre as crenças limitantes que eu precisava trabalhar mais, sobre o poder da mente, o que que eu precisava trabalhar ali para cada vez eu vender mais e ser a melhor. Era esse o meu conceito. Porque eu já tinha chegado eu tinha passado por perto de uma situação onde eu ia perder tudo. Eu falei, opa, se a minha mente, porque a mente, ela é uma vertente. Você consegue com ela destruir a sua vida ou você consegue com ela alavancar e transformar a sua vida. Nossa. Enquanto você pensa, caramba, que situação eu estou? Aquela situação mais mirabolante, situação difícil pra caramba. Você entender que tudo aquilo ali que você tá passando é por culpa sua, foi você que construiu, foi a sua mente que construiu aquilo ali, você fala, caramba, minha mente é boa pra caramba, hein? Olha, sou Se é boa pra me abaixar, é boa pra me levantar. exato. Falei assim, ela tem um poder incrível, minha mente tem um poder incrível, porque se ela conseguiu me destruir, imagina o que ela não faz se eu usar ela pro bem, se eu usar ela pra me alavancar, pra me transformar. Nossa Senhora. Isso faz muito sentido, cara. Total. E realmente ela tem um poder incrível. Ela tem o poder de tanto te destruir como te elevar. Sim. Então o que que você escolhe? Qual que é o seu difícil? Caramba. Sabe? Dali você galgou uma carreira no mercado de investimento. Foi. Com alguns meses, nós já tínhamos colocado todas as nossas contas em dia, Nossa. porque é uma área que realmente você acaba conseguindo. Muito ligado à performance, né? Então, assim, é uma área assim, que é rentável. Então, se você for bom, uma performance boa, você consegue Sim, bons ganhos. bons ganhos, consegue realmente alavancar ali em pouco tempo. Eu vi várias pessoas que chegaram ali comigo e que não passaram muito tempo, que não conseguiram, que não foram para frente. E vi muitas pessoas se dando muito bem. Por quê? Porque acreditavam naquilo ali que estava fazendo. Então, mais uma vez eu falo, o poder da mente, ela é incrível. Com 1 ano que eu estava nessa empresa de investimentos, eu abri a minha. Caramba, que legal. Eu abri a minha empresa de investimentos. E tenho ela até hoje. Se tornou uma grande empresária no Me segmento. tornei uma grande empresária do segmento. E sempre soube chegar nos lugares e sair dos lugares. Lugares aonde eu ouvi na minha infância que eu jamais seria capaz. Caramba. Por quê? Eu não sou uma pessoa padrão da sociedade. Eu não tenho um corpo padrão da sociedade. Não sou uma pessoa magrinha, aquela pessoa assim, todo... Sabe? A sociedade é julgadora, né? Isso, a sociedade é julgadora. Então, assim, e eu vi, nessa área que eu trabalhava, mulheres lindíssimas, padrão modelo. Se eu não tivesse começado a estudar minha mente, não tivesse estudando nesse período, nunca que eu ia ter ficado nessa área. A sua crença iria te limitar, que a colega consegue porque ela é uma modelo e eu não. Seria Exato. isso? E inclusive tinha coisas ali que elas, muitas das vezes, não conseguiam nem negociar com clientes. Elas faziam a primeira negociação com os clientes, mas elas não estudavam ali de fato para ir até o final, que também é uma crença. Muitas das vezes, não estou generalizando, Sim, claro, eu mas entendo. muitas das vezes elas achavam que a beleza Resolveria. e que elas só tinham beleza. Muitas das vezes eu vi pessoas inteligentíssimas que não trabalhavam a inteligência. Sim, imagino. E aí se sentiam limitadas, ia até um período, ia até um momento com o cliente. Quando chegava para realmente finalizar um contrato, sempre pedia ajuda de uma outra pessoa para finalizar. E eu não, eu estudei, realmente falei assim, não, eu quero ir até o final nesse contrato. Eu vou fechar esse contrato. Tipo assim, eu vou até o final. Eu vou até o final. Já sabia que você ia conseguir. Exatamente. E estudei tanto a parte teórica, tanta parte do que eu vendia. As técnicas, né? As Do técnicas investimento, do sim. investimentos, como estudei a minha mente e como foi aonde surgiu
Eu estudar o poder dos Dos arquétipos. arquétipos. É isso que eu quero perguntar. Eu sigo você nas redes sociais e eu queria pedir pra você contar pra gente, pra mim e pra quem tá em casa, porque eu tenho um monte de dúvidas sobre os arquétipos, mas se puder explicar pra gente o que são, né? Pra gente poder entender aonde a gente tá pisando. Sim. O que é arquétipo? Tudo que é matéria. Perfeito. Tudo que é matéria. Tá, Dani, mas assim, no que eles influenciam a nossa vida? Em tudo. Em De tudo. certa forma, E muitas das vezes você tem ali um arquétipo que está te atrapalhando e você nem sabe. não consegue perceber. Não consegue perceber. Porque é energia. Tudo é energia. Tá. Se puder dar um exemplo pra mim, por favor. Um exemplo. Uma empresa pega e coloca uma águia. Um arquétipo de uma águia, porque acha bonita a águia, porque Sim. a Inclusive, águia... já vi uma empresa assim, de A águia. águia tem um olhar, a águia consegue ver longe, a águia tem foco, a águia, né, principalmente para uma área de investimentos, porque a águia tem foco, a águia Ela vai fazer caça e a tal. caça. Aí o que acontece? A pessoa vai lá e pega a águia, o empresário, e coloca a águia onde? Na sala onde está todos os vendedores. Sabe o que vai acontecer? A maioria desses vendedores vão pedir para sair. Caramba. Caramba, mas por quê? Por que isso acontece? A águia, ela influencia em um todo. No todo. O que ela vai fazer? Ela não vai só ajudar o empresário, como ela também vai mostrar para todas as pessoas que elas precisam de algo maior, algo melhor e caçar algo melhor. Elas não vão conseguir ficar ali. E isso reflete nas pessoas de forma inconsciente? Inconsciente. É inconsciente. Ninguém sabe ali o que está acontecendo. Caramba, então tudo que é matéria, só pra gente esclarecer, tudo que é matéria é um arquétipo. Tudo. Tudo. Nós somos o arquétipo. Sim, também. Nós também somos o arquétipo. Então, tudo vai influenciar. A luz da sua sala, tudo. A cor. A cor, Quando a eu falo cor da cor, sua cor do roupa, ambiente, né? a cor do ambiente, a sua roupa, tudo. Por isso que dizem sobre parede de casa, tem várias cortinas, tem várias questões que falam Sim, sobre porque isso. tem a parte da cromoterapia, tem Sim, toda uma questão. sim. E é usado os arquétipos em tudo. Caramba. Então, a águia, ela vai fazer isso. Tanto que se você, a sala sua de negociação, se for uma sala de negociação, se for uma sala que só você tem acesso, é excelente você ter a águia. E de preferência dela olhando pra sua cara, não de costas pra você. É que normalmente coloca Geralmente atrás, as né? pessoas colocam atrás. É, Colocam na prateleira ali, coisa mais linda, atrás. atrás dela. E aí, E aí, às vezes, um cliente que chega, ele que tá olhando, ele que tá vendo, é não aí é o você. problema. É aí o problema. E aí, talvez um negócio não é fechado. Exatamente. Nossa, um grande negócio. Às vezes, um grande grande negócio. Porque negócio. sentar na mesa Um do grande negócio. Se dono. for um cliente pato, um cliente inseguro, Nossa, ele vai sair dali sem fechar com você. meu Deus. Às vezes ele tá certo do que ele quer. Ele vai chegar ali Ele chegou certo. e chegou certo. A água vai influenciar ele. E ele vai sair sem comprar. Nossa, caramba. Por conta da energia dela. Então, é o que eu digo, as pessoas elas têm que saber que tipo de arquétipo ela está utilizando e qual ambiente ela está utilizando. Eu tive uma pessoa que esses dias me perguntou assim, eu até coloquei a respeito, inclusive foi da águia. 2 pessoas me perguntaram, posso ter águia no quarto? Eu falei assim, bom, se você quiser ficar sem dormir, por isso que eu tenho problema para dormir à noite? Eu falei, sim. O que a águia faz? A águia está caçando. A águia está atrás de foco. A águia está trabalhando. Ela está o tempo todo em alerta, buscando. O que você acha que o seu cérebro vai fazer com você? Entende? E as pessoas veem superficialmente as coisas pela internet. Ah, porque o arquétipo da águia, olha, a águia é próspera, a águia é abundante, vou ter águia em todo lugar, vou ter na minha empresa. Não é bem assim. Não. É por isso que existem os estudos. Sim. É por isso que nós, profissionais Sim. nessa área, ensinam. Sim. Então, por que bruxinha dos arquétipos? Eu vi lá na sua rede social. Por quê? Porque realmente
eu usei os arquétipos e uso os arquétipos em prol na minha vida. E para cada momento, eu uso um. Então, eu sei hoje equilibrar eles. Eu sei hoje como usar eles a cada momento. Então, realmente, eu sei dominar os arquétipos na minha vida. E tudo que eu vou fazer, está ligado aos arquétipos. E como é que você faz essa conexão dos arquétipos com o treinamento mental, por exemplo, das pessoas, com a psicanálise, por exemplo? Eu tenho uma cliente que ela é advogada. E ela chegou em mim e falou assim, Dani, eu preciso me posicionar. É aí onde entram os estudos. Não é simplesmente a pessoa chegar em mim e falar assim, preciso ativar o arquétipo da águia, preciso ativar o Não é um arquétipo botão. do diamante. Não é um botão. As pessoas acham que é um botão. Mas não é. Porque existem aulas e vídeos na internet falando, ativa o arquétipo da Cleópatra. Ativa o arquétipo do diamante. Ativa o arquétipo Não é da assim águia. que a Não é banda assim toca. que a banda toca. E as pessoas que não têm tanto conhecimento, vai lá e ativa. Aí a vida vira um caos. Que existe um perigo. Existe a sombra em todos eles. É por isso que tem que equilibrá-los. Então, Nossa. quando eu ativo um arquétipo, eu não ativo ele sozinho. Geralmente eu ativo outro para equilibrar. E essa minha cliente, ela veio em mim e falou assim, olha, ela é advogada no mundo imobiliarista. Ela falou assim, a maioria dos meus clientes são homens. E ela é solteira. E ela falou assim, sou solteira, a maioria dos meus clientes são homens, eu tenho que saber me impor no meio deles. O que seria ideal? E ela é uma pessoa muito insegura nessa questão de se impor. E muitas das vezes nos relacionamentos tóxicos que ela teve, ela não sabia dizer não. Falei assim, olha aqui, vamos ativar o poder da Cleópatra na sua vida. Ah, mas eu já ativei. Falei, tá, mas como? Ah, um vídeo que eu vi na internet. Falei, tá, você teve resultado, alguma coisa assim? Ah, mais ou menos. Falei assim, então, existe a forma de ativar, não é assim. E nós vamos ativar a Cleópatra junto com outro arquétipo, que a gente vai equilibrá-lo. Resultado, ativei o arquétipo nela e ela hoje está numa prosperidade incrível. Não falta clientes para ela. Ela está aprendendo a também se posicionar no mercado digital, coisa que ela não sabia. E principalmente, também, ela aprendeu a dizer não para relacionamentos tóxicos. Isso é muito importante. Sabe? O não é libertador, né? O não. Ela falou assim, eu aprendi a dizer não. Eu tinha receio. Eu tinha insegurança de dizer não. Hoje eu não tenho mais. E hoje você vê ela realmente empoderada. E quando você entende o poder dos arquétipos, você fala, caramba, ela realmente tem um arquétipo ali da Cleópatra nela. Caramba. E é incrível. A área de vendas, ela tá muito ligada à comunicação, à imagem e talvez a posicionamento também, sabe? Eu sei porque eu também vivo a minha vida de vendedor durante muitos anos. Posso dizer também que hoje ainda sou vendedor, apesar de comunicador, mas também vendedor. E eu quero te perguntar justamente isso. Como é que os arquétipos eles podem ajudar nessas 3 configurações de um vendedor, sabe? Porque é importante que o vendedor esteja, não que isso seja um pilar, mas que ele tenha essas configurações nele. Ele esteja ali equilibrado, alinhado, Sim. né? Ele esteja alinhado. Em primeiro lugar, como a gente já estava conversando um pouco antes de entrar, que nós somos vendedores antes de qualquer coisa. Sim. Então, assim, realmente, antes de você ser comunicador, você tem que ser um vendedor, porque você tem que vender o seu peixe, Sim. você tem que estar aqui falando. E para você conseguir falar com pra exatidão, convencer as pessoas de para virem você também, tudo. convencer, então tudo isso vai ali a questão do que você aprendeu como vendedor. Sim. Isso é fato. E o arquétipo, ele funciona como realmente, ele equilibra ali a sua vida e ele traz para você o que você precisa. Ele vai trazer para você o que você precisar. É só você saber utilizá-los da forma certa.
e realmente ativá-los da forma certa. Então, existe um estudo, não é que para você eu vou ativar, por exemplo, o poder do mago. O mago, o que ele vai trazer para você? Vai te trazer mais influência, vai te trazer mais força no que você está falando, vai te trazer ali a magia do que você diz e as pessoas realmente comprarem o que você está falando. Então, certamente eu iria ativar o poder do mago. E aí, é lógico que eu vou estudar todo o seu perfil, que você vai me falar, Dani, ó, tô precisando disso, disso, disso. E tá acontecendo isso, isso que não é legal. Dentro disso, nós vamos achar ali um contexto. Entendi. E o arquétipo, as pessoas muitas das vezes acreditam que o arquétipo são só objetos. Mas não é somente objetos. Nós somos um arquétipo. Sim. E nós podemos ativar em nós o arquétipo de uma pessoa que a gente admira. Como assim? Caramba. Como assim? Um exemplo, um comunicador que você acha incrível, Uma inspiração pra uma mim. inspiração para você. Tem como você ativar ali o jeito dele falar, o jeito dele se comunicar. Nossa. Então, os arquétipos, as pessoas ainda não conhecem todo o contexto, não conhecem todo o estudo. Ele é incrível. Então, você pode realmente transformar a sua vida do jeito que você quiser e acreditar. É óbvio que o arquétipo, você acreditando ou não, ele vai influenciar em sua vida. Nossa, vou dar um exemplo aqui, dar uma inspiração pessoal. Pedro Bial, por exemplo. Sim, Pra mim é um comunicador que eu olho e falo, esse cara é o que... Quando chegar no momento de vida dele, se Deus permitir, eu quero estar... e te garanto, se você focar nisso, no estilo dele de vida que ele tem hoje, em tudo que ele passou, eu quero aqui viver algo parecido. Você pode ter certeza que a gente consegue buscar Sim. isso para Eu você. dei o exemplo profissionalmente, né? Como comunicador. Lógico, lógico. Sim. Por que eu digo isso para você? Tem pessoas que eu também admiro, e esses dias, e teve uma pessoa assim que é uma pessoa que eu olho e falo, nossa, eu acho ela incrível, o jeito que ela fala, ela tem um lado ali realmente assim que ela sabe usar as palavras, ela tem um Sim. lado bem feminino, uma coisa assim bem, não digo sedução, mas assim ela tem uma forma de falar doce, uma forma. E eu vendo os meus vídeos, e aí eu ativei ela. Eu falei assim, eu quero parecer, não quero ser ela, mas eu quero parecer porque eu admiro. Nossa. Caramba. E quando foi esses dias, eu me vi em alguns vídeos, eu fazendo algumas coisas assim com as mãos e falando parecido com ela. Eu falei assim, gente, realmente isso funciona. Nossa. Então há realmente como você ativar Sim. o poder da Eu pessoa que entendo. você é fã, que você admira, que você, não, eu quero ser parecido com esse profissional aqui. Sim. O que eu posso fazer para ser parecido com ele? Para também ser um grande profissional na Sim, um área, grande comunicador um como ele grande é. comunicador. Nós vamos conseguir com que você chegue nesse nível. Nossa, que legal, hein? Que legal. Então Eu queria te perguntar uma coisa que eu tenho certeza que muitas pessoas que te procuram, elas procuram para entender e buscar prosperidade e uma relação saudável, às vezes até não saudável, com o dinheiro, né? A sensação que eu tenho é que na nossa vida, e aí eu falo de, independente da classe social, é claro que existem algumas pessoas que já tiveram uma educação diferente, uma educação dos pais diferente, mas na maioria a gente tem muitas crenças sobre isso que acabam atrapalhando a gente, né? Falando do cidadão médio, vou dizer assim. Então, qual é a relação do arquétipo com prosperidade e com a relação do dinheiro também? tá. Eu vou falar de uma forma para você e nós vamos chegar num arquétipo. O que acontece? Por isso que geralmente a gente fala sobre a física quântica, que antes de ter, temos que ser. Exato. Por que eu estou te dizendo isso? Existem milhares de influenciadores, de pessoas famosíssimas, que logo que ela conquistou a questão de todo o sucesso e de todo o dinheiro que eles poderiam ter, eles entraram em depressão, Alguns tiraram a eles vida. entraram nas drogas, tiraram a vida.
E muitos deles faliram. Por quê? Porque eles não foram antes de ter. Eles não trabalharam a mente deles, eles não... Porque, assim, a única coisa que eles tinham na cabeça era se tornar ricos, se tornarem ricos e se tornarem famosos. Quando eles conquistaram, o que sobrou para eles? O que faltou? Nossa Senhora. É aí aonde entra o problema. Sim. Porque você, quando nós falamos sobre prosperidade, as pessoas acham que é só dinheiro. E não é só dinheiro. Exatamente. A prosperidade é um todo. É a sua saúde, é a saúde da sua família, é a harmonia na sua casa, é a felicidade no seu lar. E sucessivamente o dinheiro. Porque quando você tem tudo isso equilibrado, o dinheiro sucessivamente ele vem. E quando você tem um arquétipo de uma pessoa destruidora, uma pessoa negativa, uma pessoa soberba, o que vai acontecer? Não vai ficar estruturado. Esse prédio ele vai cair. Não teve uma construção. Tem pessoas que ganham na loteria e a maioria perde tudo. Nossa Senhora. Isso aí é demais. Isso aí chega a ser inacreditável. Por quê? Por que perderam tudo? Porque aqui eles continuam pobres. Exatamente. Então, se eles não tiverem a mente próspera, aquilo ali não vai se manter. Não tem como. Agora, existe uma vertente. Se você for uma pessoa próspera, rica, abundante, e por algum motivo você teve um desequilíbrio e você perdeu tudo aquilo que você conquistou, você vai reconstruir de novo. Por isso que existem pessoas que às vezes falem, Sim. que às vezes perde por algum momento, teve alguma crença limitante, algo que voltou ali da infância, algo que talvez não tenha sido curado. E o que aconteceu? Essa pessoa foi lá e perdeu tudo. Mas ela sabe, o poder da mente dela é tão grande, ela sabe reconstruir tudo Ela sabe fazer de novo, né? E ela faz de novo. Quantas pessoas a gente não viu assim? Vários exemplos, já vimos vários. Vários exemplos. Pessoas da mídia, famosas e tal. Exato. Mega empresários aí. Exato. Por quê? Porque eles já sabem como reconstruir. Eles já sabem ser e não só ter. Exatamente. É essa a diferença. Nossa. Isso é muito, 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 muito importante. Faz muito sentido pra mim. Quais são, assim, na sua visão e pela sua experiência que você já escutou, quais são essas crenças que nós temos na nossa infância, na nossa adolescência, que de forma indireta, sabe, fazem com que a gente não consiga prosperar, não consiga, ou às vezes troca de emprego, troca emprego, cria um negócio não dá certo, cria outro não dá certo, cria outro não dá certo. Quais são as, que você possa dizer assim, ó, as principais ou algo que você já percebeu que muitas pessoas têm como crença limitante? O que acontece? A grande maioria das pessoas, elas acreditam não merecer aquilo que elas Não. precisam. Acreditam não merecer, Elas acreditam não merecer. Por mais que elas queiram, por mais que ela fale, não, eu por mereço. mais que ela fale, eu mereço ser milionário. Eu mereço ser rico. Eu mereço ter esse carro aqui. Mas, no fundo, ela não se sente merecedora. Por que que ela não se sente merecedora? Aí vem de encontro às crenças limitantes, o que vem lá da infância, que não foi curado e está no inconsciente. Coisas que ela ouviu até os 8 anos de idade. Sabe aquela coisas assim que você vê uma criança e o pai e o filho vira para ele e fala assim, eu quero ser um jogador de futebol. Esse mesmo pai, porque não trabalhou a mente, teve vários problemas mentais desde a infância, já tá ali todo machucado e não se curou, já tá cansado, não se curou, tá cansado do dia a dia, ele vira para essa criança e fala assim, para ser jogador, você precisava ser filho de alguém rico.
Você não treina todo dia. Você não tem essa capacidade. E isso daí entra de uma forma na mente da criança. Nossa, isso é um crime. É um crime. Isso é um crime. É um crime. Essa pessoa vai crescer. Ela vai esquecer daquilo ali que o pai falou. Sim. Talvez não. E ele vai crescer. E tudo que ele conquistar, ele vai destruir. Nossa Senhora. Porque ele vai acreditar que ele não tem merecimento naquilo. Graças a Deus, eu acho que eu tenho uma filha de 6 anos. Então, graças a Deus, eu tenho um pouco de conhecimento sobre a importância desse momento de vida, do que a gente externaliza, do que a gente fala, do que a gente mostra, entendeu? É muito importante, porque o futuro, cara, se impacta muito. É aquele negócio, chegou até um ponto que você fez a cura. Você está fazendo a cura nela do que talvez você tenha passado na infância. Sim, com certeza. Você, ao decorrer, você foi tendo conhecimento, Sim. então você consegue, de fato. Graças ao meu trabalho, eu fui tendo conhecimento, pelas pessoas que eu recebi, pelas pessoas que eu conheci, graças a isso aqui, graças a essa mesa. E aí eu vou transferindo um pouco, claro que não da forma tão técnica assim, mas eu vou transferindo um pouco em forma de atitudes. E é lindo, né? E é lindo. Sim. Eu conheci um senhor que ele trabalha no meu condomínio e ele falou assim que todos os dias, quando eles vão almoçar ou jantar em família, ele agradece e ele faz todos agradecerem. Dani, eu queria te perguntar agora sobre os empresários, né? Tipo assim, principalmente os empresários que movem a economia do país, de médio porte, de grande porte. Existe um arquétipo ideal para ele prosperar como empresa, como negócio? Porque o cara recebe carga de tudo que é lugar, tem centenas de funcionários, centenas de fornecedores. Existe um arquétipo ideal para esse empresário ter sucesso? Nós vamos precisar estudar ele, porque são arquétipos diferentes. Depende do perfil da pessoa. Depende do perfil. Geralmente, para esse tipo de perfil, com toda certeza nós iremos usar o mago. É um dos arquétipos que com toda certeza nós iremos usar. Dificilmente nós não iremos usar o poder do mago. E entre eles, obviamente, que a águia, só que lógico, num contexto saber aonde colocá-la, né? Sim. E para poder ativar. E ela é assim, uma coisa que ela tem que estar de frente para você, óbvio. Entendi. E tem que ser um lugar onde o empresário ele não vai estar ali negociando. Entendi. Né? Realmente ser uma coisa ali mais particular dele. Então nós estudamos o contexto. Então as pessoas acham que assim, por muitos vídeos, muita coisa que vê na internet, uma coisa muito superficial, acha que assim, todos os empresários têm que ativar o poder da águia, do diamante, e não é só isso. Não então, tem um plano pronto, não é assim. Não tem um plano pronto. Porque às vezes ele precisa sim do poder do mago. Mas qual que é a crença dele que a gente precisa trabalhar? O que tem ali de problema ali na relação dele, na questão ali da energia dele? Qual que é a crença dele que a gente precisa trabalhar? Entendi. Porque assim, um PJ para ser próspero, a pessoa física tem que ser antes. Exatamente. Porque senão não vai acontecer. Exatamente. Você pode ter certeza que todos os PJs que estiverem falindo, a pessoa física está com problema. Exatamente. Nossa, isso é demais isso. Então, tem que ver o contexto. O que está acontecendo, por que ele está precisando daqueles arquétipos e quais realmente que ele necessita. Então, é por isso os estudos. Sim. Para poder trabalhar ele e também trabalhar a energia da empresa dele. Sim. É comum as pessoas buscarem os arquétipos só em busca da relação com o dinheiro, de ganhos financeiros, de prosperar financeiramente? A grande maioria. A grande maioria. Nos últimos tempos, a grande maioria está buscando pro lado financeiro. Porém, não é só aí que dá para trabalhar. Sim. Para a pessoa PJ realmente funcionar e o arquétipo realmente fazer ela prosperar, tem que ver ali o contexto, o que está acontecendo com a pessoa física. Sim. Para aí juntar os dois e energeticamente falando, equilibrá-los, aí sim, essa pessoa com toda certeza, ela irá ter prosperidade. Tirando a sua transformação, que eu sei que ela foi um marco histórico na sua vida, né? Que mudou a vida e a vida da sua família, porque não é só a sua que muda, é ao redor, né? Tudo muda ao redor. Amigos próximos, familiares, filhos, tudo. Tirando o marco da sua mudança, existe alguma história que te marcou muito,
que já passou por você, de que quando a pessoa começou a praticar e aderir os arquétipos corretos da vida dela, transformou? Existe a minha vida e existe a vida do meu esposo. Eu acho que foi uma das, assim, que eu mais vi Sim. transformações. Entre outras pessoas, mas assim, digando num contexto que eu vi assim no meu esposo, porque o meu esposo, ele não acreditava em nada disso. Era cético. Era cético. E aí é a hora que eu falo que você acreditando nos arquétipos ou não acreditando, ele vai influenciar na tua vida. E eu falei pra ele, você vai ativar determinado arquétipo, e ele precisava passar na prova da OAB. Ele é advogado hoje. Ele precisava passar na prova da OAB. E eu passei pra ele, você vai ativar esse arquétipo e esse. Ah, mas não, foi só ativa. Só ativa. Mostrei pra ele como que tinha que ativar. Fiz a minha parte nessa ativação. Ele não conseguia passar na prova na OAB, já fazia mais de 2 anos. Caramba. Ele ia fazer a prova, a questão das crenças limitantes. O que ele ouviu lá na infância. Que ele nunca ia ser um advogado. Nossa Senhora. Às vezes ele nem lembrava que ele escutava isso. Ele lembrava porque ele falava. Era maiorzinho. Já, Então, na fase ali de adolescência, maiorzinho, ele falando que queria ser advogado, ele escutava na própria casa dele que ele não podia ser advogado. Que ele nunca ia ser. E diante a isso, eu peguei e falei assim, olha, e ele não passava na prova da OAB por coisa absurda. Uma pergunta. Nossa. 2 perguntas. Não era uma coisa que ele não entendia. Sim. Era um acaso. Era um acaso. E o acaso aconteceu por Aquela pergunta que ele não estudou especificamente. Não. Que passou por ele. Ele olhava e falava assim, não tinha certeza na hora de olhar. Ele sabia que a resposta era X, mas ficava na dúvida e respondia a outra. Caramba. E quando ele começou a fazer o que eu expliquei e ensinei, nas próximas provas que ele fez, ele passou. Impressionante isso. É impressionante. É impressionante. Você acha que grandes líderes e grandes gestores, mega empresários, você acha que eles estão lá por eles terem obtido conhecimento que as outras pessoas não têm? Com toda certeza. Eu tenho certeza absoluta disso. Como eu falei pra você, os arquétipos, eles estão em tudo. Em mim, por exemplo, agora. Se você olhar pra mim, como você não se aprofundou, você não consegue ver o arquétipo em mim, no que eu estou utilizando agora, nesse momento. Mas esse anel aqui, nesse dedo, ele é proposital. Caramba. Esse anel aqui, ele me traz posicionamento. Ele me traz liderança no que eu estou falando. Isso eu percebi. O posicionamento e a liderança, pra mim, que sou da comunicação, tá bem claro. Exatamente. Então, não é à toa que esse anel está aqui. Então, vem todo um contexto. Vem a cor da roupa, vem tudo. Então, hoje, a grande maioria das empresas grandes cases da internet, eles estão utilizando. Eles estão trabalhando isso. Tem profissionais cuidando deles nessa parte. Eu imagino. Então, você chega numa empresa, você vê os arquétipos desde a hora que você entra. Eu já vi uma matéria de Mark Zuckerberg. Já vi essa matéria. Sim, as marcas usam arquétipos. Mas eu tô falando ele mesmo, o Mark Zuckerberg, o criador do Facebook aí. Sim, ele usa. Ele usa. As pessoas, a grande maioria de grandes cases e grandes empresários, eles estão utilizando. E as pessoas nem notam. Nem notam. Nem notam. Eu sei que tá vindo uma mentoria para as pessoas, né? E ela vai ser online, as pessoas vão poder comprar e cursar ela online, né? Sim. Como é que as pessoas fazem para poder achar elas quando pronta? Vai ser através do Instagram? Hoje tudo é o Instagram, né? Sim, pelo Instagram. Qual é o Instagram? Pelo Instagram. É Dani Hertz. @Dani Hertz. Eu vou deixar na descrição do programa. Treinadora mental. Treinadora mental. Vou deixar na descrição do programa para as pessoas que te conhecerem, que quiserem conhecer mais o seu trabalho, entrarem lá, seguirem você e também conhecerem sobre o programa de mentoria também. Se as pessoas soubessem a importância da mentoria, elas já teriam feito há muito tempo. Exatamente. Entendeu? E se a pessoa ela quer ser um case de sucesso, seja na área digital, ou com a empresa que ela possui, ou até mesmo trabalhando numa área de vendas, ela precisa trabalhar isso. E com toda certeza vai fazer total diferença na vida dela. Sim. Quero te pedir um grande favor, uma grande gentileza. Para quem escutou a gente até aqui, quem amou essa aula que você deu pra gente sobre
treinamento mental, sobre controlar e aprender sobre a nossa mente. Quem quer começar, sabe, de forma, como é que eu vou dizer assim, um pouco, não preocupada, mas de começar da maneira certa, sabe, para não ter risco de fazer de forma errada. Qual é o primeiro passo que ela pode dar? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo do que realmente os arquétipos... Eu acredito que eu já tenha falado um pouco sobre isso aqui. Os arquétipos, ele tem um lado sombra e tem um lado bom, né? E as pessoas, muitas das vezes, elas olham superficialmente na internet e ela já acha de ativar. E realmente vai conseguir ativá-los. Só que de uma maneira não tão legal e pode ter problemas. Então, é realmente buscar mais informações. É entender mais sobre... E procurar realmente profissionais que trabalhem com esse contexto para entender de fato, sabe? Então, hoje, a internet, ela realmente ajuda muitas pessoas, mas ela acaba também atrapalhando a vida de muitas pessoas. Sim. Como, por exemplo, muitas pessoas deixarem de ir no médico porque viu no Google... Que pesquisou no Google. Exato. Então, e às vezes nem é aquilo que a pessoa está sentindo. Exato. Já sofre com antecedência. Já sofre, ou até mesmo compra medicação e toma sem saber. Então, e isso vai de encontro a tudo, hoje em dia. Então, a pessoa, ela tá querendo ir muito rápido. Muito imediatista. Ah, não vou procurar um profissional porque tem aqui o curso gratuito, online. É lógico que o curso gratuito, ele vai te trazer um certo conhecimento. Ele vai começar a te abrir a mente. Mas não ficar só nisso. Sim, perfeito. Procurar ter mais conhecimento e procurar profissionais que podem realmente, de fato, ajudá-los. Né? E é aquilo que eu falo. Se eu posso, se eu conquistei e eu consegui tudo que eu tenho hoje, se outras pessoas conquistaram, seja o case de maior sucesso. Vamos falar aí de... falar um nome aqui, mas realmente muitas pessoas não vão gostar tanto do contexto. Virgínia. Muitas pessoas vão falar que a Virgínia é péssima, isso, aquilo, porque a Virgínia fez um monte de coisa errada. Não é essa a questão. Empresária. Não é essa a questão. Vamos falar da empresária. Sim. Quem era a Virgínia, o que ela acreditou que ela seria e aonde ela chegou. Outro exemplo que as pessoas podem não gostar, a própria Anitta. Mega empresária. Tá bom. Ah, eu não gosto da pessoa Anitta. Ah, eu não gosto da pessoa Virgínia. Um exemplo. Não tô falando que possa ser o meu caso. Sim. Mas nós não temos condições de dizer que elas são muito boas no que elas fazem empresarialmente falando. Que elas realmente têm uma visão fora da curva. E aí que tá. Da onde elas vieram? Sim, por isso que eu disse. Você falou um exemplo, eu completei com outro. Sim. E o que elas galgaram? Sim. E pode ter certeza que com toda certeza foi utilizado arquétipos. Eu tenho certeza disso. Olha, Dani, fiquei muito, muito feliz de conhecer. Se eu pudesse, eu ficava aqui 10 horas com você, tomando seu tempo para você ensinar pra gente, mas eu tenho certeza que existe a sua mentoria para isso, porque as pessoas aprendam mais e cada vez mais também. Eu espero do fundo do meu coração que esse programa e esses vídeos vão a muitas pessoas. Também. Eu acredito que tenha certeza que sim. Olha, eu quero te agradecer pelo carinho, agradecer pelo tempo. Já estou seguindo você nas redes sociais, vou continuar seguindo, vou continuar te acompanhando e torcendo para que cada vez mais pessoas possam te seguir, possam te acompanhar e que a gente aprenda a controlar a nossa mente, a treinar a nossa mente para que a gente consiga ter sucesso no que a gente busca, né? Exato. Perfeito? Obrigado pelo carinho, de verdade. Obrigada, Tim. Se você amou essa aula de treinamento de mentalidade, de prosperidade, de relação com o dinheiro, cuidadosa, que a Dani deu aqui pra gente, não se esqueça de segui-la nas redes sociais. Quer saber mais sobre a mentoria dela também, tá lá no Instagram. Até o próximo. Tchau, tchau.